Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o professor Azamor. Eu quero trazer uma pauta muito interessante para os dias atuais, que tem um tema como narcisismo em pauta, tá? O ego inflado por trás da liderança. Então, eu quero falar um pouquinho sobre narcisismo, porque é um tema muito atual, muito dinâmico, e é importante nós fazermos uma reflexão em cima desse posicionamento de muitos narcisistas que estão aí vivendo e também prejudicando a vida de outros. Professor, o que é narcisismo? É um conceito da psicologia que descreve um excesso de admiração por si mesmo, acompanhado da necessidade constante de reconhecimento. E qual é o problema? Pouca consideração pelo próximo ou pelos outros. A definição mais objetiva de narcisismo é um padrão de comportamento em que a pessoa se coloca no centro e busca admiração constante e demonstra pouca empatia pelos demais. O que tem acontecido dentro de uma liderança eclesiástica, igreja, e na liderança empresarial também, que eu posso falar, né, com tranquilidade, porque também sou empresário, já lidei com algumas dezenas de funcionários, sempre desenvolvi um trabalho dentro da empresa e também em uma empresa multinacional que eu trabalhei durante muitos anos, como líder, gerente, naturalmente de divisão de qualidade, e a gente sabe um pouco, né, um pouco, digo um pouco porque a vida é um aprendizado constante, sobre essa questão de liderança muito exercida a título de dominação, não a título de agregação. Então, esse termo vem do termo grego Narciso. Narciso era um jovem que contemplou a sua imagem na água e quando ele viu a sua própria imagem refletindo numa, numa lagoa, uma água muito cristalina, ele se colocou como acima das demais pessoas porque ele viu através dessa imagem algo assim muito importante para ele, acima das demais pessoas. Isso aí trouxe diversos conflitos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O narcisismo em pauta é o ego inflado por trás de uma vida de religiosidade ou de uma vida de empresarial, uma vida de líder dos seus negócios. Quando o líder se torna o centro, ele traz sérios conflitos dentro do seu engajamento empresarial ou de liderança eclesiástica. Por quê? Porque os conflitos eles tendem a aumentar, a separação e a desagregação do líder com os demais liderados começa a ter mais pauta negativa do que efetivamente algo bom e positivo. E na questão da religiosidade, na questão eclésia da igreja, quando o líder se torna o centro, Cristo deixa de ser. Quando Cristo deixa de ser o centro, os problemas começam a surgir assim deliberadamente. O que deveria ser, né, desses líderes, o aspecto de humildade com a liderança, vira uma autopromoção. Aí eu vou trazer aqui para vocês aqui rapidamente, objetivamente, como identificar o narcisista. Então vamos lá. O que é transtorno de personalidade narcisista? É TPN. TPN, transtorno de personalidade narcisista. A psicologia ela nos traz algumas reflexões e algum apontamento. Segundo a Diagnostic Estatística, o manual, ou seja, é o diagnóstico de uma estatística manual do TPM, né? É um termo em inglês, mas isso aí é pouco importante. Quer dizer o seguinte: grandiosidade persistente do ser, necessidade excessiva de admiração, falta de empatia. Isso tem sido um problema muito sério dentro das empresas. Dentro das empresas, volto a dizer, eu posso falar com muita tranquilidade sobre a questão empresarial, que exerci a questão empresarial durante 25 anos da minha vida. Então, a gente tem assim um embasamento. E outra coisa também que é muito importante, eu quero trazer isso também para as pessoas que vão naturalmente assistir esse vídeo com essas pautas desenvolvidas aqui no PowerPoint, para que você possa fazer uma autoavaliação, para que você possa olhar um pouquinho para dentro de si. E é uma das coisas que eu falo muito nas minhas reuniões, olhar menos para o próximo e olhar mais para dentro de si, porque é muito fácil quando nós apontamos e observamos defeitos, erros. É muito fácil do próximo, do semelhante, mas nunca olhamos para dentro de nós para ver que muitas vezes o erro, as faltas, as deficiências está conosco. Por isso que hoje as lideranças têm sido muito conflitantes, por isso que dentro das igrejas tem tido muitos problemas que não deveriam existir, não deveriam repetir, não deveriam existir, pelo contrário, deveria ser um lugar de harmonia, um lugar de paz. Então essas pessoas elas querem ter uma exploração interpessoal, pouca
hipersensibilidade à crítica. Muito pouco, as pessoas não gostam de ser criticadas, não gostam de ser alertadas sobre alguns pontos. É um padrão duradouro dessas pessoas, não um comportamento ocasional. Isso é um problema seríssimo, tá bom? O narcisismo por trás da religiosidade. O narcisismo patológico geralmente sempre tem uma origem. Rejeição precoce, trata da família, vergonha tóxica, amor condicional, ou seja, amor condicionado, traumas emocionais, falta de validação afetiva, né, a essa afetividade. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Falta de realização, eu coloquei isso aqui. Falta de realização educacional. As pessoas são muito curtas nos seus estudos para ser líder. Eles acham, né? Eu vou falar da religiosidade, acham que foi Deus que levantou, então é assim que tem que funcionar. Não, funcionou lá atrás, não funciona aqui na frente. Não adianta, os conflitos vão ser maiores. Por falta de realização, ou seja, por falta de desenvolver uma cultura mais assertiva sobre a questão da liderança, em todos os aspectos, volto a dizer, empresarial, do aspecto de uma igreja, dos líderes eclesiásticos, os pastores, os auxiliares que também exercem liderança e falta de realização profissional. Eu observo muito isso. Muitas pessoas estão na igreja como um esconderijo. Porque a igreja, se a pessoa tiver uma articulação verbal muito boa, se uma pessoa que naturalmente tem a facilidade de agregar pessoas, ele começa a se exaltar e começa a se destacar sempre para cima. E cada vez que ele se exalta e se coloca para cima, mais ele se afasta dos liderados. Esse é um problema grave. Então, é a vergonha tóxica. O que é? Eu vou trazer uma frase para ensino do que é vergonha tóxica, que existe muito e pouco se fala nisso e pouco se conhece. A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha tóxica dos narcisistas diz: eu sou algo errado. E o pior, ele enxerga, mas não quer melhorar e não quer mudar. Então, isso é um problema muito grave, muito sério, que hoje nós observamos crescentemente no meio da sociedade, em vários níveis. Por isso que eu resolvi falar sobre narcisismo, porque pouco a gente vê isso em pauta sendo naturalmente falado, reunido, discutido de uma forma boa e efetiva. O ego exacerbado é uma compensação contra essas dores internas que ele traz. E isso ajuda a desagregar e afastar mais do que agregar e aproximar mais. Né? Enganoso, diz a Bíblia, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, essa interrogação, quem o conhecerá, é a falta da autoavaliação, é olhar para dentro de si. A psicologia fala muito isso. Quem explica bem sobre essa questão de olhar para si, é o espelhamento da alma, é Freud. E, naturalmente, os seus discípulos, né, que posterior a desenvolveram os estudos deixados por Freud. Né? Freud fez um estudo assim, bem sintetizado, bem direcionado. Ele tinha alguns pacientes que ele tratava, ele não aumentava esse número de pacientes para que ele não pudesse se perder nos seus experimentos, nos seus estudos sociais dentro da psicologia, tratando com algumas pessoas. Então, seu número sempre foi muito restritivo, e alguns comentam sobre essa restrição de número de estudo, que ele deixou algumas coisas a desejar. Eu não entendo isso, eu entendo que cada um desenvolve seus trabalhos, seus projetos, seus estudos dentro da área da ciência ou da área das ciências humanas, ou seja, dentro da psicologia ou da terapia, como você queira denominar. A gente tem que se embasar dentro das nossas limitações, não adianta querer ampliar muito e se perder dentro desse mundo. É melhor condensar um pouco e trazer um direcionamento para que efetivamente a gente consiga resultados mais expressivos e elucidadores, ou seja, mais claros. O coração humano pode construir ilusões para sobreviver à dor. A essa dor que eu falei, que coisas que traz de dentro, traz da família, da criação, do desenvolvimento. Muitas pessoas conflitantes dentro das suas famílias. Isso tem sido assim um ponto muito sério a ser tratado e que poucas pessoas gostam de falar sobre ele. O vazio ignorado torna-se estrutura de orgulho. Então vamos lá. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito altivo procede à queda. Provérbios 16, verso 18. A Bíblia, já dizia o saudoso pastor Davi Gomes, tem resposta para tudo. Por que as pessoas não encontram respostas? Porque não querem ler e meditar. E quando querem ler, não querem meditar olhando para si. Vou repetir, não querem meditar olhando para si. A gente sempre olha para o próximo, né? Isso é um problema seríssimo dentro da sociedade. Está aqui uma imagem que eu coloquei aqui, como se fosse uma pessoa caindo. Muitas pessoas caem
por causa desse espírito altivo. E o problema não é cair, o problema é levar outras pessoas junto, é tirar a fé, tirar a crença boa e efetiva das pessoas por causa dessa liderança narcisista. Uma aplicação bem clara, a soberba ela é estrutural e precede o que? A queda, porque nasce de uma identidade desajustada. Muitas pessoas exercendo liderança desajustada. O narcisismo disfarçado de espiritualidade. Ambientes religiosos oferecem o que para essas pessoas? Veja bem, palco, que elas gostam, linguagem de autoridade, que elas amam, status espiritual, olha, eu sou, e vocês são o que são, mas o líder aqui sou eu. E outra coisa também que a igreja traz validação pública, ou seja, a pessoa começa a ter uma condição mais acentuada ou mais acima, então ele começa a entender que há uma avaliação pública para ele. E isso cada dia cresce mais e se desenvolve mais os toques narcisistas. E aí isso fica disfarçado de espiritualidade. Olha, eu sou muito espiritual, eu sou líder, tenho muita autoridade, tenho muito poder configurado e dado por Deus. E às vezes não é nada de Deus. É a pessoa que se perde dentro daquilo que muitas vezes é uma oportunidade dada por Deus. Para o narcisista, isso pode se tornar combustível. Espiritualidade pode virar performance pessoal. Estudos mostram que o narcisismo encobre vergonha profunda, veja bem as causas, né? Medo de inadequação, medo, tem pessoas que têm medo, então ele quer estar mais adequado, então ele começa a exercer uma forma de liderança autoritária. E as pessoas, por medo, né, se submetem. Isso é um problema sério. Sensação de não ser suficiente. A grandiosidade dele é defesa contra a humilhação interna que ele sofreu no desenvolver, no crescer da sua existência, né? A Bíblia fala em 1º livro de Coríntios, capítulo 13, verso 4. A Bíblia sempre vai respondendo a algumas posições ou algumas inadequações, ou falta de adequações humanas, né? O amor é paciente e benigno, não se vangloria, não se ensoberbece. Narcisista é soberbo, ponto. Onde há vanglória constante, falta unção, maturidade e realidade. É o que acontece e é aquilo que você deve observar e ver, que às vezes você mesmo também passa por isso, ou é, né? Não é só passar, ou é. Então, o transtorno da personalidade narcisista é o traço mais destrutivo que existe, porque ela traz o que? Ausência de empatia. Só um líder soberbo, só um líder autoritário, só um líder que é o dono da razão, é o dono da verdade, ele traz dores para os liderados, para o seu próximo e, por fim, para ele mesmo, porque o narcisista um dia vai sofrer aquilo que ele está promovendo como sofrimento na vida dos outros. A vida, eu sempre digo uma coisa bem clara: a vida é um bumerangue. Não sei se você já brincou com isso. Você joga ele e ele volta para o mesmo destino a qual ele foi lançado. Então, dor que se promove para o próximo é a dor que volta para si. Se liga nisso, porque esse é um toque da psicologia para você. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Outro tópico também do narcisista: sempre ele se opõe de uma forma irada às conversações que não lhe agradam ou que são contrárias aos seus posicionamentos. A norma é: a empatia começa com ouvir. Ouvir, a empatia traz as pessoas para próximo de si. A falta de empatia cria apatia. Que vem a ser isso, apatia, professor? Apatia é aquilo que afasta, é aquilo que não mais aproxima. E ela é muito prejudicial. O orgulho espiritual, outro problema. A porta que fecha é o coração. Tem uma pedra aí na nossa imagem, aí você pode olhar aí. Pedra é dureza emocional e espiritual. Pedra simboliza na psicologia e biblicamente, dureza emocional e dureza espiritual. Quando o ego se torna estrutura rígida, surge o quê? Manipulação,
tem um termo aí em inglês que eu não vou nem falar porque não é necessário, mas ele quer dizer o seguinte: usa argumentos religiosos ou espirituais para fazer a outra pessoa duvidar da própria percepção, consciência ou experiência, manipulando-as. Outro problema do narcisista, ele quer manipular o seu próximo, ele quer impor ao seu próximo as suas ideias e seus posicionamentos, que traz o que? Um controle emocional. Isso se torna o que hoje, na nossa linguagem atual, abuso religioso. Muitas pessoas vão ter problema, se não tiveram no passado, vão ter problema no presente, porque isso é hoje um ponto inaceitável dentro da sociedade moderna. Nem todo transtorno, veja bem, é demoníaco. A pessoa, isso é demônio. Não, não é não. Mas todo orgulho alimentado endurece o coração. Quando ele endurece o coração, qual é o maior problema? Ele perde a sensibilidade espiritual e divina. Ele perde a sensibilidade espiritual e divina. Torna-se um coração fechado, duro, amargurado, aonde ele não tem mais afeto, não tem empatia, não tem consideração. Isso torna ele afastado de um bom e abençoado convívio. Eu falo isso mais de novo, falando sobre a questão também da liderança empresarial. Muitos líderes também, eles são impositivos, são autoritários, desconhecendo o valor da individualidade e de sua própria equipe. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nos alerta: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. É o que o narcisista precisa. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Agora, em tudo que a gente recebe ou busca da parte divina, não estou falando aqui de religião, estou falando de religiosidade no contexto amplo e geral, cabe para todas as religiões. Ainda que eu seja um líder religioso espiritual de uma denominação, eu não estou trazendo nomes, eu estou trazendo um contexto da religiosidade de uma forma geral e restrita. A aplicação, o orgulho não tratado mata relações, ministérios e acaba com uma boa liderança. As consequências na igreja. Ambientes com liderança narcisista geram medo, silenciamento, idolatria de líderes, cultura de competição, quem é o melhor, e burnout espiritual. Burnout, você já sabe que é um desvirtuamento dentro da psicologia que traz desagregação e outros conflitos mais, tá bom? Nós não vamos detalhar muito esses termos técnicos, porque senão a gente vai ficar aqui 1 hora fazendo esse vídeo, né? Pastoreie o rebanho de Deus não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos. Então, o narcisista ele tem um problema seríssimo. Ele quer ser um dominador, ele é autoritário, ele é a voz única e a voz correta e certa. Os demais, né, são apenas agregados. Não, eles são liderados, estão ali para aprender, crescer e se desenvolver. A dominação não é liderança bíblica, ela é uma liderança má, ruim, que afasta e diverge. Existem caminhos? Existe, professor, claro, para cura e restauração. Se você observa alguém narcisista, tente conversar. Antes, vai uma dica aí, ora, porque eles são intransigentes, né? Mas tudo é possível para aquele que está disponibilizando-se a mudar e melhorar. A cura envolve reconhecimento do padrão desconexo, desenvolvimento de empatia, reestruturação da sua identidade, processos longos e conscientes de que ele não está bem e que precisa de um cuidado extra ou de um tratamento à parte, né? O narcisista raramente procura ajuda espontaneamente. Ele precisa de ajuda. Quem sabe você vai ser um ajudador ou quem sabe você vai melhorar a tua posição e conduta através desse vídeo, através desse estudo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está lá em Salmo 51, verso número 10. A verdadeira transformação, nela há quebrantamento. E na nossa conclusão, a humildade é o caminho. O narcisista ocasiona distorções nos relacionamentos. O narcisista precisa de tratamento e restauração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 16. Onde falta humildade e equilíbrio, falta Deus. Onde há quebrantamento, a cura vem de Deus. Que você seja curado, que você seja restaurado, que esse estudo objetivo, direto, sirva para ajudar a sua vida em todos os momentos da tua liderança. Que Deus te abençoe.